Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos continuar desenvolvendo a teoria aqui do fatorial 2K, o fatorial de dois níveis, e vamos falar especificamente do método de mínimos quadrados. Eu vou apresentar para vocês as equações normais de mínimos quadrados, tá ok? Então eu estava trabalhando com o fatorial 2,2 nos dois últimos vídeos, e nesse caso onde eu tenho dois fatores, k igual a dois fatores, eu tenho um modelo bem simples, um modelo de regressão bem simples, que é este daqui, ó. Tem uma constante beta 0, dois termos lineares, beta 1 e beta 2, multiplicando respectivamente aí por x1 e x2, os nossos dois fatores, e um termo de interação beta 1, 2, multiplicando aqui pelo produto, certo? Então é o seguinte, se eu quiser trabalhar de forma matricial, que isso vai facilitar muito o desenvolvimento aqui das equações normais de mínimos quadrados, eu posso descrever o modelo da seguinte forma: y é igual a x beta. E aqui eu coloquei para vocês que o valor experimental, o valor observado durante a experimentação, é o modelado mais um termo de erro. Então da mesma forma, aqui eu esqueci do chapéu, tá? É o modelado y chapéu. Da mesma forma, o y experimental também pode ser descrito de forma matricial, igual a x beta mais e. Aqui é o vetor de previsão, tá? Que é uma matriz do planejamento. Aqui é um vetor de coeficientes. Aqui é um vetor de respostas ou de observações experimentais, e aqui é um vetor de erro. Então vamos entender cada um desses elementos aí, desses vetores e a matriz x. Primeiro aqui o vetor y, que é o vetor de observações experimentais, vai ter n linhas e uma coluna, tá? Porque eu estou trabalhando com uma resposta apenas, e n linhas seria o número de experimentos. N é igual a n minúsculo vezes 2 elevado a k, número de réplicas vezes o número de combinações no fatorial 2k. Isso seria y1, y2 até a enésima observação experimental, os resultados que eu vou medir quando eu fizer os meus experimentos, tranquilo? A matriz X é a matriz do planejamento ou design matrix, se você observar a literatura de língua inglesa, e ela é uma matriz que tem n linhas e r colunas, onde r é o número de termos do modelo. Por exemplo, nesse modelo aqui eu tenho 4 coeficientes, 4 termos, tá ok? Então eu sempre vou ter uma coluna para constante, uma coluna para cada termo linear e uma coluna para cada termo de interação, que nesse caso é só um. Mas basicamente a coluna da constante é uma coluna unitária, então vou repetir 1 para todas as linhas. As duas colunas, nesse caso aqui dos termos lineares, eu só tenho dois fatores, então essas duas colunas consistem no planejamento, tá? Menos, mais, e aqui posso replicar esse planejamento, a última linha sempre vai ser mais 1, e aqui para x2, menos, mais, também, lógico, se eu repliquei uma coluna eu tenho que replicar todas. E o produto aqui, para a gente trabalhar a interação, menos vezes menos mais, isso aqui vai dar menos vezes mais menos, mais vezes mais. E o último também vai dar mais, tranquilo? O nosso vetor de coeficientes beta vai ter ordem r vezes 1, porque é justamente o número de termos que nós temos. Então vai ser, nesse caso, beta 0, beta 1, beta 2 e beta 1, 2, tranquilo? E o vetor de erros tem ordem n vezes 1. Também a mesma ordem que y e que y chapéu, tranquilo? Então vai ser e1, e2... até o enésimo termo de erro, ou enésimo resíduo, tranquilo? Então se a gente voltar aqui no modelo, ó, a ordem tem que bater. Aqui é n vezes 1, tranquilo? Aqui também é n vezes 1. Agora o x é n vezes r. E o beta é r vezes 1, tá? Então quando eu multiplico uma matriz n vezes r por um vetor r vezes 1, o resultado é n vezes 1. Aí eu consigo somar com o termo de erro para obter o y experimental, tranquilo? Então a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte, pessoal. Eu tenho os resultados experimentais, a minha matriz do planejamento, e eu gostaria de fazer o seguinte: como estimar beta? Então, como obter uma estimativa de beta, que eu posso colocar aqui beta chapéu, para me dar o melhor resultado do nosso modelo de regressão? O melhor resultado seria qual? O que minimiza o erro de previsão, tranquilo? Que aproxima os valores previstos dos valores observados nos experimentos, tá ok? Mas na verdade a gente trabalha com a minimização da soma dos quadrados dos erros, beleza? Então, vamos continuar aqui para entender isso melhor.
Então, o método dos mínimos quadrados, pessoal, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele minimiza a soma para i igual a 1 até n dos quadrados dos resíduos. Por que os quadrados? Porque se eu fizer a soma dos resíduos sem elevar ao quadrado, aquela propriedade que eu tenho explicado para vocês desde o início do curso, quando eu somo os resíduos, sempre eu tenho um valor nulo, tranquilo? A soma e a média dos resíduos é sempre nula, por isso que a gente trabalha com o quadrado, por isso quando a gente está calculando variância, a gente tem que fazer os desvios e elevar ao quadrado sempre, tranquilo? Então, se eu pensar na notação matricial lá, minimizar a soma dos quadrados dos resíduos é a mesma coisa que minimizar E transposta E, tranquilo? Vamos entender por que é a mesma coisa, porque esse resultado aqui é muito simples, mas eu acho importante eu colocar porque depois vai surgir muitas multiplicações similares com outros termos, né? Você multiplicar o próprio vetor ou a própria matriz pela transposta dele. E isso é a mesma coisa que você somar os quadrados, tá? Então vamos tentar entender isso. Ó. Se eu pegar aqui, ó, E transposta E, mostrei para vocês lá que E é o vetor de resíduos. Então a transposta, simplesmente eu vou colocar aqui um vetor linha ao invés do vetor coluna, tá? E1, E2 até En, e o E justamente da forma que eu mostrei para vocês lá, E1, E2 até En. E na hora que eu faço essa multiplicação, olha só, eu estou multiplicando aqui um vetor de uma linha e N colunas com um vetor de N linhas e uma coluna. O resultado vai ser um escalar, beleza? O número de colunas do primeiro elemento na multiplicação matricial tem que ser igual ao número de linhas do segundo elemento, tá? E esses dois aqui, ó, 1 vezes 1 nesse caso, vão definir a ordem do resultado da multiplicação, tá? Então, nesse caso, a multiplicação aqui da linha pela coluna vai ser simplesmente E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais E3 ao quadrado até mais n ao quadrado. Então é 1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais e assim sucessivamente até n ao quadrado, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a soma dos quadrados, né, pessoal? De todos os termos aí. E eu sei também que o resíduo é igual a y menos x beta, porque eu mostrei lá para vocês que o valor experimental é igual a x beta, que é o predito, mais o resíduo, tranquilo? Então, se eu isolar o E naquela fórmula, eu chego nesse resultado. Deste modo, eu posso dizer o seguinte, que E transposta E é igual a y menos x beta transposta y menos x beta, tranquilo? Vamos desenvolver isso aqui um pouco, antes de pensar na minimização aqui da soma dos quadrados dos erros. Se eu fazer essa multiplicação aqui, desenvolver esse produto, vai ficar o seguinte, y transposta y transposta x beta, só que com menos aqui do x beta, né? Aqui menos x beta transposto vai ficar menos beta transposto x transposto y, tá? E aqui menos x beta transposto vezes esse daqui vai ficar menos beta transposto x transposta x beta, tranquilo? Então é o seguinte, algumas coisas aqui eu tenho que mudar a ordem. Por exemplo, aqui x beta transposto, eu coloquei beta transposto x transposto para dar certo a multiplicação matricial, tá? E aqui tem um pequeno detalhe, esse termo aqui, ó, ele é igual a esse, tá? Se eu fizer a multiplicação aqui, os dois vão dar o mesmo resultado. Então, eu posso deixar aqui da seguinte forma. Y transposta y menos 2 vezes beta transposto x transposto y. Aqui, ó, eu esqueci, aqui é mais, né? Menos vezes menos mais. Mais beta transposta x beta. Então, isso aqui é o nosso E transposta E. Agora, para minimizar E transposta E, ou seja, minimizar a soma dos quadrados dos erros pela escolha de beta, o que nós devemos fazer? Derivar essa quantidade aqui em relação a beta e igualar a zero. Então vai ficar o seguinte, a derivada de E transposta E em relação a beta, tá? Igual a zero. Então vou colocar aqui, ó, derivada de E transposta E em relação a beta vai ficar da seguinte forma. Esse primeiro termo aqui não tem beta, então em relação a beta é constante, dá zero. Esse segundo termo tem um beta aqui, então a derivada de beta em relação a beta dá 1.
1 multiplicado pelo restante aqui, vai ficar o restante, menos 2x transposta y. E esse segundo termo aqui, ó, beta transposta x transposta x beta. Então, olha só, vamos pensar no beta, que é o que a gente está derivando. Ele aparece duas vezes aqui, ó. Beta transposta beta é a mesma coisa aqui, ó, do termo de erro, e transposta e, como se eu estivesse somando os quadrados. Então, multiplicar um vetor por ele mesmo transposto é como se eu estivesse elevando ao quadrado e somando, tá ok? E quando eu faço a derivada de beta ao quadrado em relação a beta, dá 2 beta. O expoente passa para frente multiplicando. Então, eu derivar beta transposta beta, ou seja, derivar matricialmente beta transposta beta, vai dar 2 vezes beta, tranquilo? Fazendo aí um paralelo com a derivada de forma escalar. O resultado que vai ficar é o seguinte, 2 vezes x transposta x beta. Sumiu um beta e apareceu o 2. Era como se eu estivesse derivando beta ao quadrado, repetindo, tá? Eu vou igualar isso aqui a zero. Na hora que eu igualo a zero aqui, eu posso colocar o 2 em evidência, passar para lá, então vai sumir, beleza? E resolvendo para beta isso daqui, então aqui já é uma estimativa de beta, tá ok? De mínimos quadrados, por isso que eu coloco beta chapéu, e vai ficar da seguinte forma, o que não tem beta eu passo para lá, como aqui está negativo vai passar positivo, x transposta y, tá? Passou para o outro lado, e aqui eu tenho x transposta x multiplicando beta, vai passar para o outro lado o inverso, tá ok? Então em matriz, ao invés de passar dividindo, eu passo a inversa da matriz, então fica x transposta x inversa. Beleza? Então pronto, é isso daqui o resultado. Isso aqui é o que a gente chama de equações normais de mínimos quadrados, beleza? Então olha só, vamos tentar entender aqui, eu não pretendo fazer isso sempre não, depois a gente vai fazer só implementação no R, mas é importante a gente tentar enxergar algumas coisas aqui. Vamos tentar entender para aquele exemplo que eu fiz com vocês nos 2 últimos vídeos do fatorial 2,2, que era o processo de conformação. Lá eu tinha 2 fatores x1 e x2, que eram 2 temperaturas do processo, e eu obtive esses resultados aqui para o tamanho de grão, tranquilo? Do produto conformado, era um processo de conformação a quente. Então é o seguinte, planejamento 2 elevado a 2 replicado 2 vezes, tá? Recordando aqui, ó, uma coluna para constante na matriz X, uma para X1, uma para X2 e uma para X1, X2. Nesse caso específico, N vezes R vai ser 8 vezes 4, a ordem da matriz X, tá? E a ordem do vetor de observações experimentais Y vai ser 8 linhas vezes uma coluna, porque é uma resposta só. Na hora que eu faço a transposta de X, o que eu devo fazer? Simplesmente trocar a linha e coluna, beleza? Então aqui a ordem inverte, 4 vezes 8, beleza? Aí pra gente obter o beta, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, X transposta X. Então eu já coloquei aqui, para adiantar um pouco o nosso trabalho. Se eu multiplicar aqui, ó, a transposta de x por x, o resultado vai ser uma matriz de ordem 4 por 4, tá ok? 4 por 4. E se eu fizer a multiplicação aqui, eu vou multiplicar a linha por coluna. Então, como que eu faço? 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, e assim sucessivamente. Aqui o primeiro termo dá 8. Se você tentar fazer a multiplicação, você vai perceber, por exemplo, na hora que eu faço esse segundo termo aqui, eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Vai dar 1 vezes menos 1, mais 1 vezes mais 1, mais 1 vezes menos 1. Então, vai dar 0, tranquilo? Se você tentar fazer, você vai ver que vai dar 0 para esses 3 termos aqui. E para cá também. O que não vai dar 0? Não vai dar 0 os termos da diagonal principal, que é quando eu multiplico uma coluna com ela mesma. Por exemplo, eu fiz a constante com ela mesma, agora o próximo aqui seria essa segunda aqui, linha, com essa segunda coluna. Menos vezes menos mais vezes mais, menos vezes menos mais. Então vai somar de novo, vai dar 8, tranquilo? E aqui 0, 0, aqui 0, 8, 0, aqui 0, 0 e 8. Então, se a gente observar aqui, eu tenho uma matriz diagonal, que é uma matriz de 8 vezes uma matriz identidade. Então, posso passar o 8 multiplicando aqui fora, tá? E fazer uma matriz identidade aqui, que é uma matriz que eu tenho 1 em todos os elementos da diagonal e 0 nos demais, beleza?
E eu posso colocar aqui de forma geral, aqui essa matriz x transposta x, o resultado dela vai ser sempre n, o número de experimentos, por isso que aqui deu 8, tá? Vezes uma identidade de ordem r vezes r, ou seja, de ordem igual ao número de termos vezes o número de termos. Matriz identidade aí considerando o número de termos que eu tenho no modelo de regressão. Se quiser pode colocar assim também, ó, n vezes 2 elevado a k vezes i de ordem R só, né? Porque ela é uma matriz quadrada, beleza? Por que aqui dá zero em todos os termos e só dá aqui o n na diagonal principal? Porque o fatorial ele é um planejamento ortogonal, então todas as colunas são totalmente independentes. Quando você multiplicar e somar duas colunas, sempre vai dar zero, tranquilo? Então isso é bom, isso é muito positivo, e o planejamento fatorial nesse sentido vai permitir que nós tenhamos estimativas dos coeficientes totalmente independentes, tranquilo? Se eu tivesse termos não nulos aqui, esses termos não nulos, de certa forma, me dariam aqui valores de covariância entre os coeficientes, tá ok? Então aqui eu tenho uma variabilidade dos coeficientes que está descrita aqui na diagonal principal de certa forma, mais especificamente isso vai ser descrito aqui na inversa, mas essa variabilidade ela é relacionada a cada termo individual, porque se eu estou trabalhando com estimativas aqui, ó, os betas são estimativas de mínimos quadrados, tá? Para o nosso modelo de regressão, se eu estou trabalhando com estimativa, eu estou trabalhando com erro. Então eu tenho uma variabilidade associada aí ao meu resultado, beleza? Eu tenho um resíduo associado. Agora, para eu fazer a inversa aqui, é bem simples. No caso do fatorial 2k, como a x transposta x aqui, ela é uma matriz diagonal, a inversa de uma matriz diagonal é uma matriz diagonal também, e eu vou ter aqui na diagonal o inverso de cada elemento aqui da diagonal. Então vai ficar 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8 e 0 nos demais termos. Pessoal, isso só acontece no fatorial 2k. No fatorial fracionado também acontece, tá? Mas se você pegar aí um caso de regressão onde você não controla, você não tem um planejamento, você não tem um experimento planejado, você vai ter aqui termos não nulos e, consequentemente, o que a gente chama de multicolinearidade ou dependência entre os coeficientes. O erro dos seus coeficientes vai ser maior, tá? No caso do fatorial 2 elevado a k, não. Eu posso descrever isso daqui também como 1/8 vezes uma identidade, tá? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1 e 0 e 0, 0, 0 e 1, tranquilo? E de forma geral, isso aqui vai ficar igual a 1/n vezes IR, ou se você quiser, IR sobre n vezes 2 elevado a k, tranquilo? Uma identidade considerando o número de termos dividido pelo número de experimentos, beleza? A gente vai trabalhar com essa matriz depois, quando a gente estiver falando de propriedades do fatorial 2k, beleza? Está relacionado aqui à variância do nosso planejamento e a variância de previsão também, mas vamos deixar isso para vídeo futuro. E depois, se eu fizer aqui, ó, x transposta y, ou seja, o resultado da multiplicação da transposta de x pelo vetor de resultados ou observações experimentais y, nós vamos obter os seguintes resultados. Vai dar 70,5, 18,5, 16,1 e 4,5. E para finalizar, eu multiplicar aqui, ó, x transposta x inversa, que é essa daqui, ou 1/8 vezes a identidade aqui, vezes x transposta y, vai ficar o seguinte, pessoal, muito simples, ó. Quando eu multiplico uma matriz identidade por um vetor, o resultado vai ser esse vetor mesmo. E depois vai simplesmente multiplicar por essa constante, 1/8. Então eu vou dividir cada um desses termos aqui por 8, tá? Vai dar o mesmo modelo que nós obtivemos lá nos outros vídeos, 8,8125, beta 0, tá? 2,3125, beta 1, 2,0125, beta 2 e 0,5625, beta 12, o termo de interação, perfeito?
É o seguinte, vamos entender como fazer previsão com esse modelo aqui de forma matricial, tranquilo? Então é o seguinte, obtive os coeficientes, aqui são as estimativas de beta e aqui a nossa matriz X, tá? Se quiser colocar um chapéu aqui, não tem problema, porque são estimativas de mínimos quadrados, os coeficientes, tá? E na hora que eu faço esse produto, eu vou obter aqui um vetor de previsão, tranquilo? De valores previstos. Então olha só, eu vou multiplicar aqui cada linha pelo vetor aqui, coluna de coeficientes. Então isso vezes isso, mais isso, vezes isso, mais isso, vezes isso, mais isso, vezes isso. Para o primeiro aqui vai dar 5,05, tá? Porque eu vou somar esses dois últimos e subtrair os dois do meio aqui, por causa do menos. Depois, para a segunda linha, 8,55. Então aqui é a previsão para quando eu tenho x1 no nível alto e x2 no nível baixo. Depois 7,95 e depois 13,70. Depois isso vai repetir. Eu tenho duas réplicas do fatorial 2,2, tá? Ctrl C, Ctrl V. E pronto, aqui eu obtive a previsão para todos os resultados experimentais. E aí eu posso comparar o previsto com o experimental, lógico, calcular os resíduos também, beleza? Mas se eu quiser, eu posso fazer a previsão para um x específico. Isso aqui, pessoal, quando eu quero num x diferente dos níveis extremos menos 1 e mais 1, a gente só recomenda você fazer quando você tem variáveis contínuas, tá? Variáveis quantitativas, numa escala real. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com menos 1 é igual a um material A, mais 1 material B, que você está testando, por exemplo. São níveis categóricos, tá? Sua variável é qualitativa, então você não tem como trabalhar com níveis intermediários não, tá? Então só um lembrete nesse sentido. Então quando eu quero valores específicos aqui, ó, nesse caso, por exemplo, x1 igual a 0 e x2 igual a meio, 0 e 0,5 aqui. Sempre eu vou ter, lógico, um termo para constante e a interação também, que vai ser o produto, nesse caso vai dar nulo. E aqui a previsão vai ser dessa forma aqui, ó, y é igual a x transposta beta. Aqui x é um vetor, por isso que eu coloquei x minúsculo, tá? E transposta nesse caso porque eu represento ele como vetor coluna, mas a gente vê aqui que na multiplicação para dar certo tem que ser linha vezes coluna, então por isso que eu faço a transposta antes. Então aqui vai ficar a transposta dessa forma, 1, 0, colocar aqui vírgula para separar, 0,5 e 0. Então, multiplicando aqui, o resultado da previsão vai ser 9,92, porque vai ser a constante mais a metade desse coeficiente beta 2 aqui, tranquilo? Então, esse é o valor previsto aqui, ó, para quando eu tenho x1 igual a 0 e x2 igual a 0,5. Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos começar a fazer implementações no R do fatorial 2K. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.